Ainda uma vez, boa noite aos que já chegaram e aos que vão chegar ainda. E nós vamos iniciar o nosso aprendizado com uma oração de vibração, vibração de amor, de paz, vibração de luz que se nos chega dos amigos espirituais, vibração de compromisso, de trabalho e de aprendizado. Agradecidos ao Pai pela oportunidade que se nos envolve, agradecido a Jesus, o maior pedagogo que nós conhecemos desde há 2021 anos, agradecidos aos amigos espirituais, aos nossos tutores, aos nossos protetores. Elevemos então o pensamento ao Criador, certos de que Ele não nos desampara, não nos esquece e sempre tem uma solução para os nossos problemas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos aos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar e Chútil, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Boa noite, Joelma. Boa noite, Vanessa, minha filha. Boa noite, Silvana Cristina, minha esposa. E vamos seguir com o nosso aprendizado aqui sobre aquilo que Jesus nos ensinou, que há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós falamos na live anterior sobre a descrição de Júpiter, o estado físico de Júpiter. Nós falamos também sobre o estado físico dos habitantes, né? E paramos num ponto em que achamos fundamental, em termos de comparação com o planeta Terra, porque o Kardec faz uma pergunta muito inteligente e ele diz assim: a vida está dividida entre a vigília e o sono? E Bernard Palissy responde: entre a ação e o repouso. Boa noite, Márcia. Tudo bem contigo e a família? E isso demonstra para nós outros que, pela diferença de estado físico do globo Júpiter, pela diferença do estado físico dos seus habitantes, pelas condições morais que nós vamos ver um pouco mais para frente, nós vamos entender que a vida social em Júpiter e as atividades que cada espírito que ali habita, são totalmente diferentes da nossa e que tem, portanto, características de atividade e de repouso, né? Aqui na Terra, nós levantamos cedo, vamos para o trabalho, entramos às 8, entramos às 9, entramos às 7, né? E saímos 6 horas da tarde. Então,
aqui na Terra, a atividade, a vida está dividida em vigília e sono. Ou seja, quando estamos acordados e quando estamos dormindo, né? E em Júpiter é entre a ação e o repouso. O que quer dizer que cada espírito que habita em Júpiter, ele pode estender essa atividade segundo as suas disposições emocionais, psicológicas, perispirituais, diferentes de nós. Nós temos que trabalhar no máximo 8 horas, né? E descansarmos pelo menos 8 horas, dormirmos pelo menos 8 horas, né? Hoje em dia aqui em São Paulo está meio complicado com esse nosso transporte, né? Esse transporte coletivo. Nós ficamos muito tempo dentro dos coletivos aqui em São Paulo, né? E por essa diferença, nós podemos imaginar que esses espíritos são mais evoluídos que a gente, porque sabem aproveitar o tempo entre aquilo que eles fazem e o repouso. E esse repouso não está circunscrito à noite, não está condicionado como nós aqui do planeta Terra, que trabalhamos de dia e descansamos à noite, né? E agora, nós vamos ver ainda sobre os habitantes, né? Que lá nós descobrimos que lá em Júpiter, o Kardec pergunta se cultivam certas artes. E aí nós podemos, sabendo do nível intelectual de Kardec, que ele está pensando em música clássica, está pensando em teatro, cinema da melhor qualidade, né? A literatura, né? E a resposta do Palissy é no mínimo intrigante, né? Lá essas artes são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores, né? Ainda nos estudos sobre a vida em outros planetas, na revista Espírita, né? Os espíritos informam Kardec que a beleza é totalmente diferente daquilo que nós encaramos, que nós sabemos, que nós cultivamos aqui no planeta como beleza. Uma obra de arte, seja ela surrealista, seja expressionista, impressionista, para os espíritos evoluídos isso não tem sentido mais. Porque eles já evoluíram, já galgaram esses degraus e não tem mais necessidade de algo que distrai a sua mente. Então, nós vamos ver mais para frente que a arte que envolve um espírito evoluído é o trabalho pelo próximo, é o amor pelo próximo, né? E então, o Kardec vai a uma outra pergunta que diz assim: a densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro sem ficar, como nós, preso ao solo? Sim, responde o Bernard. E experimenta-se-lhe o tédio e o desgosto pela vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. O que nós podemos entender disso? Que muitos dos problemas emocionais, morais, que nós temos aqui, como a depressão, por exemplo, decorre de nós mesmos. Olha a resposta. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Aquele que não se ama, não sabe amar o próximo. E por não se amar, ele se despreza, ele não se valoriza, ele não sabe do próprio potencial
anímico, ou seja, de alma, que ele tem já desenvolvido e a desenvolver. Então, ele passa a desprezar a si mesmo. E aí entra num processo como é que se diz? De experimentar o tédio, a solidão, sabe? Aquele vazio que decorre na própria depressão, né? A pessoa não sente mais gosto por nada, né? Sendo menos denso. O corpo, sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta ou condensada ou de matéria vaporosa. O Kardec está fazendo esses raciocínios em cima da constituição do perispírito, que nós sabemos. Boa noite, Edna. Que Deus te abençoe. A constituição do perispírito nós sabemos, né? Se perguntar para qualquer espírita, ele vai responder, né? Assim na ponta da língua, né? O perispírito é formado de eletricidade, de magnetismo e matéria quintessenciada. E aí é pertinente a pergunta do Kardec em termos da formação da matéria, se compacta, condensada ou vaporosa. Aí o Espírito responde: compacta para nós, que vivemos em Júpiter, mas não seria para vós, e por isso menos condensada. Ou seja, a matéria é muito mais sutil em Júpiter do que é aqui. Para eles, espíritos, é uma matéria compacta. Nós comentamos da outra vez aqui, que no filme Aí a Vida Continua, as criaturas recém-chegadas no plano espiritual e especificamente em nosso lar, eles não acreditam estarem mortos. Porque o conceito que se tem de morte é de um corpo cadaverizado, gelado, sabe? Como é que eu digo? Mudo. Então, só que não vai a criatura humana, ela não vai além disso. Ela tem medo de descobrir os segredos que tem além da morte. Ela tem medo porque todos nós, né, a grande maioria de nós mesmos temos medo da morte, muito mais pelo que nós não sabemos que se nos aguarda do que pelo fenômeno em si, né? Então, fica fazendo uma ideia de que diferente, parou ali no túmulo. O conceito de vida, né? Tem uma música recente que diz assim: todos nós estamos envolvidos na razão do princípio, meio e fim. Isso é uma visão humana e material da vida, né? Em termos de encarnação, reencarnação, certinho, beleza, a criatura poetizou com maestria, né? A gente chega, a gente cresce, a gente vive e, evoluindo ou não, um dia a gente desencarna. Então, é o princípio do começo, meio e fim, né? Mas em termos espirituais, nós temos que ultrapassar os limites do túmulo e perceber que o próprio túmulo é estação de embarque para o mundo espiritual, né? E imagina os segredos e as surpresas que nós teremos no mundo espiritual. Uma pessoa recém-desencarnada começa a ter lucidez
E aceitar a mudança é preciso ter sempre em mente isso. Não basta estar lúcido com não, eu desencarnei. Eu estou vendo criaturas aqui, eu estou vendo amigos, eu estou vendo parentes que vieram primeiro do que eu. Eu estava lá quando eles desencarnaram, né? Então, se eu estou aqui e não consigo voltar para casa, é porque eu também desencarnei. Isso é o raciocínio básico, primitivo, vamos dizer assim. Ou melhor, primário, né? Em termos de quem acabou de chegar no mundo espiritual, né? E então, tem um livro, se eu não me engano, do Carlos Bacelli, me parece que é Na Próxima Dimensão, que depois de algumas excursões e tal, com um pessoal recém-chegado, uma dessas pessoas está voltando para a colônia em que ele está, e ele vê um amigo sair correndo para cumprimentar esse amigo. E eu garanto para vocês que eu ri assim, desbragadamente, por imaginar a surpresa e, obviamente, um certo vexame, né? A criatura saiu correndo e, de repente, ela subiu. Ou seja, ela levita e sobe. E os amigos que estavam com ele ficaram preocupados. E agora? Como é que ele vai fazer para descer, né? Sem desarranjos, sem acidentes, né? E a própria criatura também se surpreende, porque não sabe da sua leveza espiritual, da leveza do seu perispírito, né? Não percebe, como se diz, como é que eu digo para vocês aqui, o peso específico do perispírito, que é muito diferente do peso específico do corpo. E aí ele dá uma voada por conta da surpresa, né? No mundo como Júpiter, essa condição ela é muito maior, ela é muito mais profunda, muito mais abrangente, porque o espírito ali está totalmente lúcido e desprendido das condições humanas, terráqueas de viver. Quando ele alcança essa condição de ir para Júpiter, bye bye planeta Terra, né? Já faz um tempo que ele não vem para aqui, né? Então, ele vai perceber que a matéria que constitui o seu perispírito, que é como se diz, o corpo básico que ele tem, ela será compacta para ele, como se diz, mas, por exemplo, se nós sonharmos em ir ao mundo como Júpiter, nós teremos o nosso perispírito muito mais denso, muito mais pesado do que os nossos irmãos de Júpiter, né? E por isso que ele faz a comparação. É compacta para o espírito que habita em Júpiter, mas não seria para nós. Por que não seria para nós? Porque se nós tivéssemos a oportunidade de ir num sonho ou de perceber um espírito que vem de Júpiter, nós vamos passar por ele. Porque a sua matéria, ela para nós, é muito menos condensada. Agora, para o espírito, não. Ele está acostumado a um nível de compactuação, vamos dizer assim, diferente do nosso. Nós temos aqui na Terra materiais que têm diferenças de densidade. Então, por aí nós podemos raciocinar e compreender o que é que o Palissy está nos dizendo, né? O corpo
considerado como feito de matéria é impenetrável? Sim, sabe? Por quê? Ela é compacta para o espírito. Então, esse corpo para o espírito de Júpiter, que vive em Júpiter, ele tem essa densidade e lhe dá como é que se diz? Essa noção, essa sensação de impenetrabilidade. Já nós a gente encontrar uma criatura dessa aí, nós passamos assim, como se fosse uma cortina, né? Aliás, nem ver nós vamos ver, né? Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles, a comunicação de pensamentos. Então, a prática da telepatia ali é comum. Sabe? Aprende-se desde os primeiros dias que se vai para lá, ou desde antes de ir para lá, já se desenvolveu essa capacidade de comunicar-se pelo pensamento, sem a necessidade de linguagem articulada, linguagem apalavrada, vamos dizer assim, né? A segunda vista. O que é a segunda vista? Que o Kardec pergunta aqui, né? É uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. No mundo do nível evolutivo de Júpiter, não há o que se esconder. De ninguém para ninguém, sabe? Todos têm uma vida já totalmente resolvida ao nível do amor ao próximo. Não se tem culpas mais de nada, não se tem dores, não tem sofrimento como os nossos. Sofrimento, dor e sofrimento é aqui no planeta Terra. Aqui é quase um ranger de dentes, se comparado com Júpiter. Então, por isso que Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. E cada uma dessas moradas representa uma condição evolutiva do espírito. Ela como é que diz, é apropriada à condição evolutiva do espírito. Então, o mundo primitivo, educação, respeito, amor ao próximo, nada disso existe. É simplesmente uma relação de selvageria humana. Um mundo como o nosso, de prova e expiação, a educação, o respeito ao próximo, a compreensão, já está bem mais desenvolvida, né? Não é o ideal ainda? Não é. E principalmente pós uma pandemia, em que ninguém aprendeu nada e que não como se diz, muita gente nem entendeu por que aconteceu essa pandemia. Nós estamos vendo acontecimentos que antes dessa pandemia não acontecia. Essa pandemia criou um estado vivo das sombras, e essas sombras estão agindo sobre os seus compares, aqueles que lhes são afins, causando tudo isso que nós estamos vendo aí, né? Mas, voltando ao nosso assunto principal, a comunicação pelo pensamento é a telepatia. A telepatia que nós já vimos que ainda não temos condições morais de desenvolvê-la, né? E a segunda vista mostra que é preciso ter moral, é preciso ter ética para enxergar o outro como espírito, para enxergar as condições emocionais, morais do outro, para enxergar
que o outro é moralmente mais evoluído ou é moralmente menos evoluído. E não fazer distinção preconceituosa disso. Ao contrário, quando percebe que alguém ainda tem essa ou aquela necessidade, aproximar-se, atar relações e ajudar a criatura a buscar recursos para se desenvolver até com mais rapidez. Então, o consolo do Espiritismo é mostrar para nós que existem vidas muito melhores do que a nossa. E que se nós batalharmos, que se nós trabalharmos, estudarmos, aplicarmos o conhecimento dessas leis divinas e naturais, entendemos por que amar ao próximo como a nós mesmos, então isso nos dará condição de evolução. Pode até ser que dessa vida aqui nós não vamos direto para Júpiter, mas nós estamos abrindo caminhos para ir viver num planeta como esse. Nós temos que sonhar e criar recursos para realizar esse sonho de viver num mundo onde não tem crimes, onde não tem inveja, nem ambições desmedidas, sabe? É diferente do nosso mundão, que é um estágio de escolaridade, é um estágio de hospital e até de prisão, né? Nós sabemos que o planeta ainda tem essa necessidade, né? E isso não tira a condição de evolução para todos nós. Não, não tira. Só que essa condição, ela é inferior se comparada com um planeta como Júpiter, né? Se em termos de clarividência, o espírito não tem traves, nada se ele é oculto, o Kardec pergunta, se o espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro? Né? É uma preocupação de muitos de nós, né? Conhecer o futuro. Mas é melhor resolver o passado, é melhor resolver o presente, para depois conhecer o futuro, né? Porque quando a gente conhece o futuro e ainda tem laços densos, né, com as sombras do passado, dá um certo, como é que eu diria assim, um certo arrependimento, né? Nossa, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz aquilo outro? Mas é uma reflexão. É bom que a gente entenda que isso é puramente, melhor dizendo, isso nos traz essa reflexão. E é importante que a gente entenda isso, né? A resposta, se a criatura encarnada em Júpiter conhece alguma coisa do futuro. A resposta, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. E nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição seria colocar-nos na mesma posição de Deus, o que não é conveniente nem pensar, né? Mas observa que o Espírito diz o quê? Que conhecer o futuro para quem habita em Júpiter tem menos inconveniente do que para nós terráqueos. Porque eles já aprenderam a trabalhar com a ética e com a moral de uma maneira, como é que se diz,
espontânea, livre, sem nenhuma tendência. E isso permite-lhes diminuir os inconvenientes do futuro. Aliás, permite diminuir os inconvenientes de quem, nesse momento, está enxergando o seu próprio futuro. Entendemos isso? É como um aluno que está no primeiro grau e consegue enxergar coisas do segundo grau, né? Ele percebe o quê? O quanto ele poderá avançar ou o quanto o atraso que ele está lhe causa inconvenientes. É mais ou menos assim. Então, nós temos que raciocinar enquanto espírito, não enquanto terráqueo, né? Porque a amplitude do universo, a amplitude da imortalidade, da eternidade, para quem está em Júpiter, é muito mais intensa, vamos dizer assim, mais extensa do que para nós. Então, o conhecimento do futuro para quem está em Júpiter é realmente necessário até certo ponto, como diz o Bernard Palissy, para se realizar o trabalho ou missões, como ele colocou aqui, com um nível de acerto muito maior. Ele está enxergando que quanto mais ele ajudar um grupo de pessoas, mais esse grupo evolui, diminui a sua carga de dores e sofrimentos, né? Por tomar consciência de que viver bem é mais fácil do que viver mal, né? E ele abriu para esse grupo de pessoas essa expectativa de que, olha, amanhã o horizonte terá mais sol. As nossas noites terão mais estrelas. Então, sem a pretensão de querer ser Deus, né? De querer saber tudo, né? Porque se nós, aqui na Terra, não temos ainda condições de trabalhar com as informações, com a história, com a condição de vida que está no futuro, por não sabermos lidar moralmente com isso, né? Para os espíritos de um planeta como esse, há muito mais liberdade, mas também há muito mais compromisso, responsabilidade. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, vai numa casa espírita, querendo resolver coisas. Vai numa casa espírita querendo respostas. Vai numa casa espírita achando que a água fluida, que o passe, vai resolver a sua vida. Isso é extremamente perigoso e até mentiroso. Porque o que vai resolver a nossa vida é a compreensão que alcançarmos sobre o ensinamento. Boa noite, Mauro. Sobre o ensinamento evangélico, doutrinário, o ensinamento que está no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, em Céu e Inferno, que é pura filosofia. Quando nós compreendemos isso, vamos dizer assim, essas benesses que o Centro Espírita oferece de água fluida, de passe, de atendimento fraterno, tudo isso vai diminuir a importância para nós, vai diminuir o trabalho para quem está na casa espírita como trabalhador e vai aumentar a quantidade daqueles que querem estudar, para compreender o que está fazendo aqui. Por que a criatura tem tantos problemas na sua vida?
Será que não está na hora de desenvolver afinidade com o Pitágoras? O Pitágoras resolve problemas, né? Tem o que ele sabe de matemática, é algo sensacional. Acabei de engolir uma pedrinha de gelo. É algo sensacional, né? Mas é compreender isso. Agora a criatura vai no futuro, vai no centro espírita, querendo saber do seu futuro, querendo saber de quem está do outro lado, né? É até justo num dado momento, sabe? Alguém teve uma pessoa que desencarnou recentemente, é lógico, a preocupação, como está, com quem está, como que está compreendendo. Mas isso depende da lucidez de cada um, do esforço de cada um, e isso pode levar, como o próprio Kardec diz em o Livro dos Espíritos. Nós podemos ficar lúcidos com relação à nossa passagem para o mundo espiritual em 8 dias. Outros levarão 2 meses, outros levarão até 1 ano, outros muito mais, porque depende de cada um. Como a criatura viveu aqui, como viveu em termos da sua procura por espiritualidade própria, por conhecimento da sua condição espiritual própria. E isso vai lhe facultar condições de maior leveza, de maior compreensão, de maior entendimento, quando passar para a vida espiritual, né? Uma pergunta sensacional. Podeis revelar-nos tudo com sabeis sobre o futuro? Olha o que o Palissy responde. Não. Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. Então, médiuns e espíritos que vivem por aí falando de futuros e de acontecimentos, ponham-se de alerta, né? Porque é preciso essa condição, ganhar merecimento para saber do seu amanhã. Porque se estamos aqui no mundo de prova e expiação, se nós estivermos resolvendo tudo que viermos resolver, provavelmente a nossa futura vida, nesse mundo de regeneração que vem aí, vai ser mais leve. Mas quantos de nós teremos condições de voltar ao planeta Terra já como planeta de regeneração? Nós não sabemos, nós não temos consciência disso. E é até bom não saber, porque de repente a criatura fala, não, ó, você não vai, né? Trate de trabalhar, você tem mais, sei lá, 2, 3 anos para resolver um monte de coisas, para você adquirir condições, sabe, de pelo menos passar um tempo maior no mundo espiritual e ganhar recursos para voltar ao planeta Terra enquanto mundo de regeneração. Mas a criatura está com 70, 80 anos, 90, tem mais 3, 4 anos. O que ela não fez no tempo restante, ela não vai conseguir fazer em 3, 4 anos. É aí que como é que se diz, que surgem os inconvenientes para saber do futuro, né? Então é importante que a gente tenha consciência disso. Boa noite, Silvana. Boa noite, Edna. É importante que a gente saiba que é preciso mérito para ganhar informações que não estão no nosso presente, né? Porque vai subir no grau da nossa vaidade.
Exatamente, irmão. O estudo espírita é fundamental para que possamos evoluir. Comunicai-vos com outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Então, para um espírito que está em Júpiter, comunicar-se com um espírito mais evoluído do que ele é muito mais fácil do que para nós comunicarmos com um espírito mais evoluído que nós. Porque nós vamos depender. Boa noite, Silvana. Fica tranquila. Para nós nos relacionarmos com espíritos mais evoluídos do que nós temos que mostrar algumas condições. Compromisso, seriedade, sabe? Finalidade, a finalidade do que vamos fazer com as informações. Então, um espírito evoluído não vai simplesmente manifestar-se através de um médium para nos agradar. Não. Observa numa das respostas do Palissy aqui, a gente percebe, como se diz, a seriedade de como eles tratam, né, esse relacionamento. Né? Quer ver? Vê se eu acho aqui, ó, a pergunta que eu vi aqui. Aqui, ó. Em Júpiter cultivam-se certas artes? Olha a resposta. Lá elas são inúteis. Quantos de nós ouviríamos essa resposta e ficaríamos melindrados? Como assim, inúteis? Nós temos aqui Johann Sebastian Bach, nós temos, como é que se diz, Michelangelo, Aleijadinho. Como é que é inútil? Olha o melindre, né? E aí ele arremata: as vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Né? E nós ficamos muito tocados com a nossa arte, quando ela é feita aqui com carinho, com respeito, com profundidade. Ontem nós fomos ao Centro Grupo Esperança, né? Que é dirigido por José Carlos de Lucas, né? E porque minha esposa e minhas filhas estão fazendo tratamento lá. E aí tocou uma música, tá? Porque eles trabalham muito com música. A música chama-se Aprendiz. Mas a letra, a poesia, a melodia, coisa assim, grandiosa. Caramba, sabe? A criatura que fez, né? Tim Santos, né? E a Vanessa, eu não lembro o sobrenome dela, que estava cantando, aliás, uma voz potente, muito boa, muito gostosa de se ouvir. Tim e Vanessa. Hã? É o Tim e a Vanessa. Tim e a Vanessa. E a letra grandiosa, né? Então, toca a gente ainda. Porque nós ainda não superamos essa necessidade de ter algo que nos emociona para nos ajudar a compreender a nossa própria dor. É nesse sentido que o Palissy fala que a nossa arte são brinquedos que distraem as nossas dores, né? Entende? Mas vamos seguir aqui. Vamos ver quanto nós estamos de hora aqui. Temos 3 minutos aqui para a gente falar. Ainda de Júpiter. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós. Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Quem é o nosso juiz? A nossa consciência, né? E o Espiritismo já nos ensinou que
O que nós tememos não é o fenômeno da morte em si, mas o que vai nos acontecer, né? O nome da música, Mauro, é Aprendiz, Tim e Vanessa. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Não haverá em Júpiter, nós vamos dar uma acelerada aqui para ver se nós terminamos o assunto aqui, mas provavelmente não vai dar, não. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprir uma missão? Sim, mas não se trata mais de prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não. Melhor dizendo, cadê aqui? Podem falir em suas missões? Não. Visto que são bons. Não há fraqueza senão onde há defeitos. Provavelmente, viu? Eu vou sugerir ao Mauro a parte 3, né? Para a gente continuar, porque nós temos que falar dos animais, quer ver? Os animais, o estado moral dos habitantes, né? Que vai causar alguns choques emocionais, né? E depois nós vamos terminar com uma matéria que o Kardec colocou aqui, e que se intitula ainda sobre Júpiter, né? Aí o Kardec pergunta, poderias nomear algum dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? Vocês são capazes de adivinhar? De pensar a respeito? Alguém arriscaria responder aqui nos comentários? Que espírito o Bernard Palissy colocou? Vou responder para vocês. São Luís, que está em Júpiter, a essas alturas deve ter até evoluído para planetas melhores que Júpiter, né? Poderia indicar outros? Que vos importa? Olha aí a resposta de novo. Que vos importa os nomes? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são as mais dolorosas. Olha, né? Então, nós precisamos entender, abraçar esse consolo de observar um planeta mais evoluído que o nosso e trabalharmos intimamente, trabalharmos com o aprendizado da doutrina em seu conjunto todo, não apenas então somente o Evangelho, mas o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, obras póstumas, que perfazem os 5 livros, as cinco obras principais, né? Mas temos 12 revistas espíritas, né? E para a gente poder aprender muito mais, tomar consciência de que nós não necessitamos ou não dependemos única e exclusivamente de um centro espírita para aprender espiritismo. Aliás, o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele ensina-nos a desenvolver a mediunidade por nós mesmos, fazendo exercícios todas as noites. E ele ainda cita um período de 10 minutos nas primeiras vezes, depois nós podemos ir aumentando, até percebermos algo que não pertence ao nosso pensamento. E se depois de, se eu não me engano, 2 meses ou 3 meses, não acontecer nada, para nós pararmos com o exercício. Então, e por que ele aconselha isso? Porque a nossa relação com o mundo espiritual, ela está, aliás, a relação do mundo espiritual está aberta para nós. É uma questão de nós procurarmos. Um ente querido desencarnou.
Quanto tempo nós levamos para percebê-lo mediunicamente ou intuitivamente? Ao nível de inspiração. Depende. A mediunidade é o nosso divã. A mediunidade é a nossa porta de relação, é o nosso umbral, a porta de entrada ao mundo espiritual. Se nós buscarmos o conhecimento, diminuímos o medo, as fantasias. Muita gente fica com medo de se relacionar com o espírito por causa de umbral. Por que você tem que passar pelo umbral? Não, não precisa. É claro que no umbral você vai ajudar as criaturas, mas não tem que necessariamente passar por lá e nem temer, porque o medo, ele acabrunha, ele como que atrofia essa relação. Se não houver medo, nós avançamos, mas precisamos diminuir o medo com consciência, para que essa relação seja lógica, sensata, produtiva, que cause alegria, que traga compromissos, né? Porque a relação mediúnica é estritamente de compromisso, né? E então, observarmos isso. Por exemplo, há quanto tempo nós estamos lendo o Evangelho e lendo mensagens de São Luís e não sabíamos que ele está em Júpiter? Não é grandioso saber disso? Caramba, olha o modo de pensar da criatura, o modo de instruir, o modo como ele instruía o Kardec. Se nós estudarmos a Revista Espírita, nós vamos ver passo a passo, sabe? Quase que um tutorial. Kardec, faz assim, assim, assado. E nós crescemos com esse conhecimento. Nós ampliamos o nosso modo de compreender e de saber sobre o espiritismo, a mediunidade, a vida além túmulo. Quem leu Renúncia e percebe que Alcione conversa com um espírito maior para vir à Terra, né? E ele diz, mas meu Deus do céu, se você vai para lá de novo para manter relação sexual, para ter filhos, você não acha que é muito? E ela responde simplesmente, os meus amores estão lá. Então, ou seja, para um espírito crescido moralmente, manter relação sexual, como se diz, casar, ter filhos, já virou sacrifício. Sabe? E aqui, como é que nós interpretamos o casamento aqui? Olha a diferença. E depois, Alcione está em Órion, uma estrela muito mais evoluída do que o nosso planeta, né? E um amigo chega e observa alguém que vai indo longe, porque ele também enxerga longe. Mas quem vai indo lá? É Alcione. Mas ela vai indo para a Terra. Está indo se preparar para reencarnar. A relação do espírito com a reencarnação é diametralmente oposta à nossa com a morte, mas mostra sutilezas significativas, muito significativas em termos de que, nossa, para que vai reencarnar agora? Vai mergulhar na inconsciência, vai mergulhar no esquecimento. Eu me lembro, Tomás Antônio Gonzaga, no livro da Mariluza, antes dele reencarnar, ele vem ver o Tiradentes, que já estava por aqui. Ele fala, caramba, ele é tão diferente daquele que eu conheci aqui. Observa que
A visão do espírito que está livre é muito mais ampla, é muito mais profunda. Então, se tiver condições de não vir, muitos fazem questão de não vir. Porque, a menos que tenha, como Alcione, amores grudados no sofrimento por aqui, né? Ainda impactados com os prazeres, às vezes até subreptícios que nós temos por aqui, e que ela vem para ajudar. E você vê que em Renúncia, o principal, que era Pólux, se eu não me engano, ela acaba morrendo num convento, num lugar que ele era um comandante, e ele só vem visitá-la quando ela já está nas vascas da morte. E aí reconhece ela. E olha o sofrimento que ele tem após. E ela vai embora, né? Claro, ela não conseguiu demovê-lo da materialidade, da inferioridade que ainda o envolvia, né? E é diferente. Agora nós, quando alguém desencarna aqui, nós ficamos pensando, como é que ele está lá? Como é que eu posso saber? É preciso, como diz o Palissy, é preciso ter mérito. Porque pensar num espírito que desencarnou, ele está no futuro de si mesmo. Então nós estamos pensando no futuro, que ainda não temos mérito para desvendá-lo, né? E se aquela criatura que nós amamos, nós conseguimos ver alguma coisa, e encontramos-a sofrendo, chorando, como é que nós vamos nos sentir? Então vamos agradecer ao Pai, né? E vamos conversar com o Mauro depois, né, Mauro? Para a gente fazer uma terceira, como é que se diz? Uma terceira live, né? Sobre o próprio Júpiter, para falarmos dos animais, para falarmos do estado moral dos habitantes, né? Nós falamos do estado físico, nós vamos falar do estado moral. Valeu, Mauro. É só marcar a data e nós estamos juntos, porque esse espírito necessitado aqui precisa muito disso. Valeu? Vamos agradecer a todos, agradecer aos amigos que estão conosco aqui, agradecer aos amigos espirituais, agradecer a Jesus, que possibilitou todas essas oportunidades, que abriu para nós outros os portais da mediunidade nos Atos dos Apóstolos, permitindo que todos nós pudéssemos ter esse contato com quem já partiu. Ele, o próprio Cristo, que ressurge após a morte do corpo, claro, em seu corpo perispiritual. É por isso que num dado momento ele não permite que o Tomé coloque a mão nele, mas cria depois condições para que isso ocorra, para não assustar ninguém, abrindo para nós essa relação. Então, nós temos que pegar essa doutrina como a nossa primeira ceia, a nossa ceia de evolução, a nossa ceia de luz, e agradecer a esse Cristo numa oração pela oportunidade do aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas,
em medidas iguais, que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Gratos a todos